Você já parou para pensar que talvez nunca esteve realmente sozinho? Que cada decisão que você toma, cada emoção que sente, pode ser influenciada por trilhões de seres vivos que habitam seu corpo neste exato momento? É uma ideia que parece saída de um filme de ficção científica, não é mesmo? Mas é pura realidade. Estamos no meio de uma revolução científica silenciosa que está redefinindo completamente o que significa ser humano. E não estou falando de inteligência artificial ou exploração espacial. Estou falando de algo muito mais próximo, algo que está literalmente dentro de você enquanto assiste este vídeo. Se você é fascinado por descobertas que viram de cabeça para baixo tudo o que pensávamos saber sobre nós mesmos, não deixe de se inscrever no canal, porque hoje vamos mergulhar num universo tão vasto quanto o cosmos, mas que existe dentro do seu próprio corpo, o microbioma humano. Esta é a história de como trilhões de micro-organismos não apenas coexistem conosco, mas nos definem, nos moldam e talvez até influenciem nossas decisões. É uma jornada que vai da evolução à tecnologia de ponta, da medicina à filosofia, e que pode mudar para sempre a forma como você enxerga sua própria existência. Há um cosmos inteiro operando dentro de nós, tão vasto e complexo quanto as galáxias que observamos no céu noturno. Pois é, enquanto a humanidade direcionava telescópios para as estrelas, buscando sinais de vida no espaço profundo, uma revolução científica silenciosa revelava que somos, na verdade, super-organismos, ecossistemas ambulantes compostos por trilhões de micro-organismos que coexistem em uma dança evolutiva que remonta aos primórdios da vida na Terra. Esta descoberta não é apenas fascinante, ela está transformando completamente nossa compreensão da biologia, da evolução e até mesmo da nossa própria existência. O microbioma humano, essa comunidade de bactérias, fungos, vírus e outros micro-organismos que habitam nosso corpo, supera em número nossas próprias células numa proporção impressionante. Imagine só, para cada célula humana em seu corpo, existem aproximadamente 10 células microbianas. É como descobrir que você não é apenas o piloto da nave, mas que a nave em si é uma civilização inteira. E o mais surpreendente, até recentemente a ciência praticamente ignorava este universo microscópico, em parte porque não tínhamos a tecnologia para estudá-lo adequadamente. Foi apenas com o advento do sequenciamento genético de alta velocidade e da bioinformática que começamos a mapear este território inexplorado que existe literalmente sob nossos narizes. A evolução destes microbiomas representa uma das mais antigas e bem-sucedidas histórias de sobrevivência no planeta. Ora, enquanto espécies vieram e desapareceram ao longo de bilhões de anos, estes micro-organismos adaptaram-se, evoluíram e estabeleceram relações simbióticas tão profundas que hoje sabemos que muitas funções vitais do nosso corpo dependem diretamente deles. Pense no seu sistema digestivo. Aqueles trilhões de bactérias no intestino não estão apenas pegando carona, elas estão ativamente quebrando nutrientes que não conseguiríamos digerir sozinhos, produzindo vitaminas essenciais e até mesmo comunicando-se com nosso sistema nervoso de maneiras que estamos apenas começando a compreender. É como se tivéssemos descoberto uma civilização alienígena vivendo entre nós, não nas profundezas do espaço, mas nas profundezas do nosso próprio ser. As implicações desta descoberta para a medicina moderna são revolucionárias. Durante décadas, a ciência médica operou sob o paradigma de que os micróbios eram predominantemente inimigos a serem eliminados. Uma mentalidade de guerra contra as bactérias. Agora, estamos testemunhando uma mudança paradigmática. Muitas das doenças que mais afligem a civilização moderna, desde obesidade e diabetes até depressão e autismo, parecem estar conectadas a desequilíbrios neste ecossistema microbiano interno. Estudos recentes da Universidade de Harvard e do Instituto Weizmann revelam correlações surpreendentes entre a composição do microbioma intestinal e condições como a doença de Parkinson, sugerindo que o caminho para a cura pode estar menos na eliminação de patógenos e mais na restauração de um equilíbrio ecológico interno.
Esta expansão do nosso entendimento sobre o que constitui vida e ser humano nos leva a questionar fronteiras que antes pareciam claras. Se dependemos tão fundamentalmente destes micro-organismos para nossa saúde e funcionamento, onde termina o outro e onde começamos nós? Esta pergunta não é apenas filosófica, ela tem implicações práticas para como tratamos nosso corpo, nosso ambiente e até mesmo como projetamos nossas cidades e sistemas alimentares. À medida que nossa tecnologia avança, permitindo-nos visualizar e manipular este universo microscópico com precisão cada vez maior, estamos redescobrindo uma verdade antiga que culturas indígenas intuíram há milênios. A interconexão é o tecido fundamental da existência, e esta compreensão nos leva naturalmente a questionar como estes microbiomas moldam não apenas nossa saúde física, mas também nossos comportamentos, escolhas e talvez até mesmo nossa consciência. Talvez o aspecto mais surpreendente desta simbiose invisível seja a descoberta do chamado eixo intestino-cérebro, uma via de comunicação bidirecional que conecta nosso sistema digestivo diretamente ao nosso sistema nervoso central. É como se tivéssemos descoberto um cabo de fibra óptica biológico transmitindo dados constantemente entre dois centros de processamento, um que reconhecemos como nós, o cérebro, e outro que considerávamos apenas um sistema de processamento de alimentos, mas que na verdade abriga uma inteligência coletiva microbiana. E não estou exagerando. A ciência está revelando que esta conversa constante entre trilhões de micro-organismos e nossos neurônios pode influenciar desde nosso humor até nossas decisões. Pense nisso. Aquela intuição que você sente na boca do estômago pode não ser apenas uma metáfora. Estudos recentes da Universidade da Califórnia descobriram que cerca de 90% da serotonina, o neurotransmissor frequentemente associado à sensação de bem-estar, é produzida por células influenciadas por bactérias intestinais. É como se nosso estado emocional fosse, em parte, uma produção colaborativa entre nossos genes e nossos companheiros microbianos. Experimentos com ratos demonstraram algo ainda mais extraordinário. Quando cientistas transplantaram microbiomas de animais ansiosos para animais calmos, os receptores desenvolveram comportamentos de ansiedade. O contrário também ocorreu. Esta descoberta levanta uma possibilidade fascinante e um tanto perturbadora. Até que ponto somos realmente autônomos em nossas emoções e comportamentos? A evolução desta relação simbiótica entre micróbios e sistema nervoso remonta a centenas de milhões de anos, muito antes do surgimento dos primeiros humanos. Os primeiros organismos multicelulares já dependiam de sinalizações químicas de micro-organismos para coordenar funções básicas. À medida que a complexidade evolutiva aumentou, estes sistemas de comunicação tornaram-se mais sofisticados, culminando no que observamos hoje. Uma rede de sinalização que utiliza o nervo vago, neurotransmissores e moléculas sinalizadoras para criar um diálogo constante entre os dois cérebros. É como se, ao longo da expansão evolutiva da vida na Terra, nunca tivéssemos realmente nos separado de nossos ancestrais microbianos. Em vez disso, desenvolvemos uma parceria cada vez mais intrincada com eles. As implicações desta descoberta para o tratamento de distúrbios psicológicos são revolucionárias. Condições como depressão, ansiedade e até mesmo aspectos do espectro autista estão sendo reexaminados à luz deste novo paradoxo da existência humana. Um estudo publicado na revista Nature em 2022 demonstrou que pacientes com depressão resistente a tratamentos convencionais apresentavam padrões distintos de composição microbiana intestinal. Quando estes padrões foram modificados através de transplantes fecais, sim, você leu corretamente, e dietas específicas, muitos pacientes experimentaram melhoras significativas. É como se estivéssemos descobrindo uma nova classe de psicobióticos, intervenções que tratam a mente através do ecossistema intestinal. Esta compreensão emergente nos força a questionar noções fundamentais sobre identidade e consciência.
Se nossos pensamentos, emoções e comportamentos são parcialmente moldados por organismos que nem consideramos parte de nós, onde reside realmente o eu? A civilização ocidental construiu-se sobre o conceito cartesiano do indivíduo autônomo e separado, mas a ciência do microbioma sugere uma realidade muito mais interconectada e fluida. Talvez estejamos redescobrindo, através da tecnologia científica mais avançada, uma verdade que filosofias orientais e tradições indígenas intuíram há milênios. A separação é, em grande parte, uma ilusão. Somos, fundamentalmente, comunidades de vida em constante comunicação com o ambiente ao nosso redor. E esta revelação nos leva a uma questão ainda mais profunda. Como podemos redesenhar nossas sociedades, sistemas alimentares e ambientes para honrar e nutrir esta teia de vida, da qual dependemos tão intimamente? Estamos no limiar de uma revolução biotecnológica sem precedentes, onde a capacidade de ler, escrever e editar o código genético de nossos parceiros microbianos promete transformar radicalmente medicina, agricultura e até mesmo nossa relação com o ambiente. Imagine só. Em vez de combater doenças com antibióticos que devastam indiscriminadamente comunidades microbianas inteiras, algo comparável a jogar uma bomba nuclear para eliminar um grupo de criminosos em uma cidade, estamos desenvolvendo jardineiros microbianos precisos, capazes de cultivar ecossistemas internos saudáveis. Esta mudança de paradigma representa uma das maiores reviravoltas na história da medicina, comparável à descoberta dos germes ou ao mapeamento do genoma humano. A tecnologia CRISPR-Cas9, que permite editar genes com precisão quase cirúrgica, está sendo adaptada para modificar comunidades microbianas inteiras. Cientistas do MIT e da Universidade de Harvard já demonstraram a capacidade de reprogramar bactérias intestinais para detectar e responder a condições específicas dentro do corpo humano. Pense nisso como transformar nossos micróbios em minúsculos dispositivos médicos vivos. Em um estudo recente, pesquisadores criaram bactérias modificadas que mudam de cor na presença de certos biomarcadores de câncer, criando essencialmente um sistema de diagnóstico precoce que opera continuamente dentro do corpo. E isso é apenas o começo. O potencial para criar micróbios que não apenas detectam, mas também tratam condições médicas, liberando compostos terapêuticos exatamente onde e quando necessário, representa uma revolução na forma como abordamos a saúde. A expansão deste conhecimento, para além da medicina individual, está redefinindo nossa compreensão dos ecossistemas e da agricultura. Os microbiomas do solo, aquelas comunidades invisíveis que sustentam toda a vida terrestre, estão sendo mapeados e manipulados para aumentar a produtividade agrícola sem os efeitos devastadores dos fertilizantes químicos. Um paradoxo fascinante emerge. Quanto mais avançamos tecnologicamente, mais redescobrimos a sabedoria de práticas agrícolas tradicionais que intuitivamente preservavam a saúde microbiana do solo. Estudos da Universidade de Cornell demonstraram que solos com microbiomas diversos podem aumentar o rendimento das colheitas em até 40%, enquanto simultaneamente sequestram carbono, combatendo assim as mudanças climáticas. É como se a solução para alguns dos maiores desafios da civilização estivesse literalmente sob nossos pés o tempo todo. Esta nova fronteira científica levanta, naturalmente, questões éticas profundas. À medida que desenvolvemos a capacidade de redesenhar ecossistemas microbianos, tanto dentro de nossos corpos quanto em nosso ambiente, que diretrizes devem orientar estas intervenções? Quem deve ter acesso a estas tecnologias potencialmente transformadoras? E como equilibramos inovação com precaução quando interferimos em sistemas ecológicos complexos que evoluíram ao longo de bilhões de anos? O mistério da interconexão entre todas as formas de vida, revelado pela ciência do microbioma, nos obriga a desenvolver uma nova ética de intervenção, uma que reconheça que manipular qualquer parte da teia da vida inevitavelmente afeta o todo. As possibilidades futuras beiram o que antes consideraríamos ficção científica. Imagine cidades projetadas não apenas para humanos, mas para cultivar microbiomas saudáveis.
desde materiais de construção que abrigam comunidades microbianas benéficas, até sistemas de água que preservam a diversidade microbiana essencial. Ou considere a possibilidade de vacinas microbianas personalizadas que não apenas previnem doenças, mas otimizam o funcionamento cognitivo e emocional. Pesquisadores da Universidade de Cambridge já estão explorando como exposições microbianas específicas na primeira infância podem reduzir drasticamente o risco de distúrbios autoimunes e neurológicos. É como se estivéssemos redescobrindo uma verdade fundamental. Nossa existência é inseparável da existência dos incontáveis organismos com os quais evoluímos. E talvez o próximo grande salto na civilização humana não venha de conquistar outros planetas, mas de compreender e nutrir os universos microscópicos que já habitamos e que nos habitam. Ao final desta jornada pelo universo microscópico que habita nossos corpos, somos confrontados com uma pergunta profunda. O que realmente significa ser humano em um mundo onde as fronteiras entre eu e outro se tornam cada vez mais nebulosas? Talvez estejamos testemunhando o nascimento de uma nova compreensão da vida, não como entidades isoladas competindo pela sobrevivência, mas como comunidades interdependentes, evoluindo juntas em uma dança cósmica que começou nos primeiros momentos da Terra. A tecnologia que nos permite manipular microbiomas abre possibilidades quase ilimitadas, mas também nos coloca diante de um paradoxo. Quanto mais poder temos para modificar a vida, mais percebemos como dependemos profundamente das relações ecológicas que sustentam nossa existência. E aqui deixo uma pergunta para vocês nos comentários. Se descobríssemos que certos traços de personalidade ou preferências são influenciados por nossos microbiomas, isso mudaria sua percepção sobre livre-arbítrio e identidade? Sua resposta pode ser mais complexa do que imagina. Se este tema despertou sua curiosidade, não deixe de conferir nosso próximo vídeo sobre como ambientes urbanos estão afetando nossos microbiomas e, consequentemente, nossa saúde mental. A ciência está apenas começando a desvendar estas conexões e, juntos, estamos explorando uma nova fronteira do conhecimento humano. Lembre-se, você nunca está realmente sozinho. Você é um universo ambulante, uma galáxia de vida em constante evolução. E talvez seja esta compreensão que finalmente nos ajude a encontrar nosso verdadeiro lugar no cosmos.